Era uma quinta-feira chuvosa de novembro, em São Paulo, quando Florence Scovel Shinn recebeu em seu escritório uma mulher desesperada. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam enquanto segurava um lenço molhado. "Por favor, senhora Shinn, preciso de sua ajuda", ela implorou. "Minha cunhada está destruindo minha vida. Ela espalha mentiras sobre mim, manipula meu marido contra mim e até tentou me prejudicar no trabalho. Já tentei de tudo. Conversei, implorei, até processei. Nada funciona. Ela parece se alimentar do meu sofrimento." Florence observou a mulher por alguns segundos em silêncio. Depois se levantou e foi até a janela. Lá fora, a chuva batia no vidro como se quisesse entrar. Ela se virou lentamente e disse algo que mudaria para sempre. Não apenas a vida daquela mulher, mas de milhares de pessoas que aprenderiam esta técnica nas décadas seguintes. "Querida", ela começou com sua voz suave, mas firme. "Você está lutando a batalha errada. Não é contra sua cunhada que você precisa lutar. É contra a energia que ela representa em sua vida. E existe uma forma de neutralizar completamente essa energia, sem que ela sequer perceba o que está acontecendo." A mulher ergueu os olhos, confusa, mas esperançosa. Florence voltou a se sentar e pegou-lhe um pequeno caderno antigo de capa marrom que sempre mantinha em sua mesa. Este caderno continha anotações de anos de estudo sobre as leis espirituais que governam nosso universo. Ela o abriu em uma página específica, marcada com uma fita vermelha desbotada. "Vou lhe ensinar algo que aprendi depois de anos observando como a energia flui entre as pessoas", Florence continuou. "Quando alguém nos ataca, seja física, emocional ou espiritualmente, criamos automaticamente uma conexão energética com essa pessoa. É como uma corda invisível que nos liga. Quanto mais lutamos, resistimos ou odiamos, mais forte essa corda se torna." A mulher assentiu, começando a entender. Florence pegou 2 lápis de sua mesa e os posicionou um de frente para o outro. "Imagine que este lápis é você e este outro é sua cunhada. Quando ela te ataca e você reage com raiva, medo ou tristeza, vocês duas ficam assim." Ela empurrou os lápis um contra o outro, criando resistência. "Mas quando você aplica a técnica que vou lhe ensinar, acontece isto." Ela gentilmente moveu um dos lápis para o lado, fazendo o outro cair suavemente na mesa. "Sem resistência, não há conflito. Sem conflito, não há energia para alimentar o ataque." Florence então compartilhou a técnica completa, palavra por palavra, exatamente como havia sido revelada a ela durante anos de meditação e estudo das leis universais. "A primeira parte da técnica é a mais difícil", ela advertiu. "Você precisa genuinamente perdoar a pessoa. Não um perdão superficial, mas um perdão que vem das profundezas da sua alma. Você precisa entender que essa pessoa está agindo a partir de seu próprio sofrimento, seus próprios medos, suas próprias feridas não curadas." A mulher franziu a testa. "Mas como posso perdoar alguém que me faz tanto mal deliberadamente?" Florence sorriu com compreensão. "É exatamente por isso que esta é a parte mais poderosa da técnica. Quando você perdoa verdadeiramente, você corta a corda energética que liga vocês duas. Ela não consegue mais se alimentar da sua energia porque você não está mais vibrando na mesma frequência dela. É como tentar sintonizar uma estação de rádio que mudou de frequência. Simplesmente não funciona mais." A segunda parte da técnica envolvia uma afirmação específica que deveria ser repetida mentalmente, sempre que a pessoa pensasse em seu inimigo, ou quando soubesse que encontraria essa pessoa. A afirmação era simples, mas poderosa.
baseada em princípios metafísicos profundos que Florence havia estudado por décadas. Eu abençoo você com amor divino e o liberto para sua maior felicidade. Você é livre e eu sou livre. Não há nada entre nós além de amor e compreensão perfeita. Florence explicou que esta afirmação funcionava em múltiplos níveis. Primeiro, ao abençoar a pessoa com amor divino. Você estava literalmente enviando energia positiva que neutralizava qualquer energia negativa direcionada a você. Era como jogar água em um incêndio. Segundo, ao libertar a pessoa para sua maior felicidade. Você estava removendo qualquer gancho energético que mantinha vocês presos em um ciclo de conflito. Terceiro, ao afirmar que ambos eram livres, você estava invocando a lei universal da liberdade, que é uma das leis mais poderosas do universo. Mas tem um segredo nesta técnica que quase ninguém conhece. Florence continuou, seus olhos brilhando com a sabedoria acumulada de anos. Você precisa visualizar a pessoa cercada por uma luz dourada, enquanto repete a afirmação. Esta luz dourada representa o amor divino em sua forma mais pura. Quando você consegue verdadeiramente ver seu inimigo envolto nesta luz, algo mágico acontece. A pessoa começa a mudar seu comportamento em relação a você. Muitas vezes de forma dramática e inexplicável. A mulher estava fascinada, mas ainda cética. Já vi isso funcionar centenas de vezes, Florence assegurou. Uma vez, uma de minhas alunas tinha um chefe que a perseguia constantemente. Ele a humilhava em reuniões, criticava todo o seu trabalho e estava claramente tentando fazê-la pedir demissão. Ela aplicou esta técnica por exatamente 3 semanas. No final da 3ª semana, o chefe a chamou em sua sala. Ela entrou preparada para ser demitida. Em vez disso, ele pediu desculpas por seu comportamento e ofereceu a ela uma promoção. Ele disse que não sabia o que havia acontecido com ele, mas que, de repente, percebeu o quão injusto havia sido. Florence continuou com mais exemplos. Houve o caso de 2 irmãs que não se falavam há 10 anos por causa de uma herança. Uma delas aprendeu esta técnica e a praticou fielmente. 2 meses depois, no Natal, sua irmã apareceu em sua porta com lágrimas nos olhos, pedindo perdão e sugerindo que dividissem a herança igualmente. Houve também o caso de vizinhos que se odiavam tanto que haviam construído muros cada vez mais altos entre suas casas. Quando um deles começou a praticar a técnica, o outro vendeu a casa e se mudou. Mas antes disso, veio pedir desculpas e deixou um presente de despedida. A 3ª parte da técnica era talvez a mais sutil, mas igualmente importante. Você precisa agir como se a pessoa já fosse sua amiga. Florence explicou. Não estou dizendo para você ir abraçá-la ou convidá-la para jantar. Mas quando você pensar nela, pense como pensaria em uma amiga distante. Quando falar dela para outros, não conte as histórias negativas. Simplesmente diga que vocês estão resolvendo suas diferenças ou mude de assunto. Esta mudança em seu campo mental cria ondas no campo quântico que eventualmente alcançam a outra pessoa. A mulher que havia chegado desesperada agora tinha um brilho de esperança nos olhos. Mas e se ela continuar me atacando enquanto eu pratico a técnica? É normal, Florence respondeu. Às vezes, a pessoa até intensifica os ataques no início. É como o último suspiro de uma energia que se esvai. Não reaja. Continue com a técnica. Lembre-se, você não está fazendo isso para mudar a outra pessoa. Você está fazendo isso para mudar a energia entre vocês. Quando a energia muda, a pessoa não tem escolha, a não ser mudar também. Ou sair de sua vida.
Florence então compartilhou o aspecto mais profundo da técnica. Algo que ela raramente ensinava, mas sentiu que aquela mulher estava pronta para ouvir. A verdade é que nossos inimigos são nossos maiores professores espirituais. Ela disse suavemente. Eles nos mostram onde ainda temos trabalho a fazer em nós mesmos. Sua cunhada está lhe mostrando algo sobre você mesma que precisa ser curado. Talvez seja sua necessidade de aprovação, seu medo de confronto, ou sua dificuldade em estabelecer limites. Quando você cura isso em você, o espelho que a sua cunhada não tem mais nada para refletir. A mulher começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e compreensão. Florence pegou sua mão gentilmente. Existe uma oração específica que você pode fazer antes de dormir. Ela ofereceu. Esta oração sela o trabalho energético do dia e acelera o processo de neutralização. A oração era: Divino Amor, transforme toda energia negativa direcionada a mim em bênçãos. Que aqueles que me desejam mal encontrem paz em seus corações. Que aqueles que me ofendem encontrem amor em suas almas. E que eu seja um canal de perdão e compaixão, transformando escuridão em luz, onde quer que eu vá. Florence explicou que esta oração funcionava como um escudo energético que não apenas protegia, mas também transmutava energias negativas. Era baseada na lei hermética da transmutação, que afirma que toda energia pode ser transformada de uma forma para outra. Quando você ora pedindo que a energia negativa seja transformada em bênçãos, você está literalmente mudando a qualidade da energia que flui entre você e seu inimigo. A mulher anotou tudo cuidadosamente em um pequeno caderno antigo de capa marrom que tirou da bolsa. Florence observou e acrescentou mais uma peça crucial de informação. Há sinais de que a técnica está funcionando. Ela disse: primeiro, você começará a sonhar com a pessoa de forma diferente. Os sonhos serão mais pacíficos, às vezes até amigáveis. Segundo, você pensará menos na pessoa durante o dia. Terceiro, quando pensar nela, não sentirá mais aquela contração no estômago ou aperto no peito. Quarto, outras pessoas começarão a comentar que a pessoa mudou ou que está agindo diferente. E, finalmente, a própria pessoa mudará seu comportamento em relação a você. Às vezes de forma tão dramática que outros não acreditarão. Florence também alertou sobre os erros mais comuns que as pessoas cometiam ao aplicar a técnica. O maior erro é fazer a técnica esperando um resultado específico. Ela explicou. Você precisa liberar completamente o resultado. Talvez a pessoa se torne sua amiga. Talvez ela simplesmente saia de sua vida. Talvez ela continue por perto, mas pare de incomodá-la. O universo sempre escolhe a solução mais elevada para todos os envolvidos. Confie nisso. Outro erro comum era desistir muito cedo. Florence havia observado que a maioria das mudanças significativas acontecia entre 21 e 40 dias de prática consistente. Mas algumas pessoas desistiam após uma semana quando não viam resultados imediatos. É como plantar uma semente, ela explicava. Você não desenterra a semente todos os dias para ver se está crescendo. Você rega, dá luz e confia no processo. A técnica funciona da mesma forma. A conversa naquele escritório durou mais 2 horas. Florence compartilhou nuances e sutilezas da técnica que havia refinado ao longo dos anos. Ela explicou como a técnica poderia ser adaptada para diferentes tipos de inimigos, desde colegas de trabalho difíceis até familiares tóxicos, e até mesmo para neutralizar energias negativas de grupos inteiros de pessoas. Um dos aspectos mais fascinantes que Florence revelou foi como a técnica funcionava no nível quântico. Quando observamos alguém com amor e compaixão,
Estamos literalmente colapsando possibilidades quânticas em uma realidade onde essa pessoa age com amor e compaixão de volta. É física quântica aplicada às relações humanas. O observador afeta o observado. Quando mudamos como observamos nossos inimigos, mudamos como eles se comportam em nossa realidade. Ela também explicou que a técnica tinha raízes antigas, encontradas em textos sagrados de várias tradições. Os essênios praticavam algo similar. Jesus ensinou sobre amar os inimigos. Buda falou sobre compaixão por todos os seres. Os sufis têm práticas de transformar veneno em remédio. Esta técnica é a destilação prática de toda essa sabedoria milenar, adaptada para a mente moderna. A mulher perguntou sobre situações extremas, onde havia perigo físico real. Florence foi clara em sua resposta. Esta técnica não substitui medidas práticas de proteção. Se alguém está ameaçando você fisicamente, procure as autoridades. Mude-se se necessário. Tome todas as medidas práticas para sua segurança. Mas faça a técnica em paralelo. Você ficaria surpresa com quantas situações de perigo se dissolvem quando a energia é neutralizada. Vi casos de stalkers que simplesmente perderam o interesse, de ex-maridos violentos que de repente aceitaram o divórcio pacificamente, de vizinhos agressivos que se mudaram inesperadamente. Florence então compartilhou uma história particularmente poderosa. Uma mulher havia procurado sua ajuda porque seu ex-marido estava tentando tirar a custódia de seus filhos através de mentiras e manipulações legais. A situação parecia impossível. Ele tinha mais recursos financeiros. Havia contratado os melhores advogados e estava fabricando evidências contra ela. Florence ensinou a técnica para ela com uma instrução específica. Toda vez que ela pensasse no ex-marido ou tivesse que lidar com qualquer coisa relacionada ao processo, ela deveria primeiro fazer a visualização da luz dourada e repetir a afirmação. A mulher praticou religiosamente por 6 semanas. Na audiência final, algo extraordinário aconteceu. O ex-marido se levantou e disse ao juiz que havia repensado tudo e que as crianças deveriam ficar com a mãe. Ele retirou todas as acusações e concordou em pagar pensão integral. Seus próprios advogados ficaram chocados. Mais tarde, ele ligou para a ex-esposa e disse que não sabia explicar, mas que de repente sentiu uma paz inexplicável e percebeu que estava agindo por vingança, não pelo bem das crianças. Florence enfatizou que casos como esse não eram raros. Ela tinha dezenas de histórias documentadas de transformações similares. O que as pessoas não entendem é que quando você neutraliza a energia negativa, você não está apenas mudando a outra pessoa, você está mudando todo o campo energético ao redor da situação. Outras pessoas envolvidas começam a agir diferentemente. Circunstâncias se alinham de formas inesperadas. Portas se abrem onde antes havia apenas paredes. Ela também falou sobre o efeito cascata da técnica. Quando você neutraliza um inimigo, isso afeta toda a sua vida. Sua energia geral aumenta, porque você não está mais desperdiçando energia em conflito. Sua saúde melhora, porque o estresse diminui. Outros relacionamentos melhoram, porque você está vibrando em uma frequência mais elevada. Novas oportunidades aparecem, porque você não está mais preso em padrões de vítima e agressor. É como remover uma pedra que estava bloqueando um rio. De repente, tudo flui melhor. A mulher estava pronta para ir. Mas Florence tinha mais uma coisa importante para compartilhar. Existe um teste que você pode fazer para saber se realmente perdoou e neutralizou a energia. Imagine que você está em uma festa e essa pessoa entra. Se você sentir qualquer contração, qualquer mudança em sua respiração, qualquer vontade de sair ou de confrontar,
Então ainda há trabalho a fazer. Quando a técnica está completa, você pode estar na mesma sala que a pessoa e sentir genuína neutralidade. Talvez até uma leve compaixão. É como se ela fosse apenas mais uma pessoa no mundo, sem carga especial positiva ou negativa para você. Florence também deu instruções específicas sobre como intensificar a técnica em casos particularmente difíceis. Se a pessoa é especialmente persistente em suas ofensas, você pode fazer a técnica 3 vezes ao dia. Manhã ao acordar, meio-dia e noite antes de dormir. Também pode escrever a afirmação 40 vezes por dia durante 40 dias. A repetição cria novos caminhos neurais em seu cérebro e reforça o novo padrão energético que você está estabelecendo. Outro segredo que Florence compartilhou foi sobre o poder do silêncio. Não conte a ninguém que você está fazendo esta técnica. Especialmente, não conte para a pessoa-alvo. O trabalho energético é mais poderoso quando feito em segredo. É como uma semente germinando no escuro da terra. Se você expõe muito cedo à luz, ela morre. Deixe a técnica trabalhar em silêncio, até que os resultados sejam tão óbvios que todos notem. A mulher fez uma última pergunta antes de partir. E se eu não conseguir sentir amor genuíno pela pessoa? E se o perdão parecer impossível? Florence sorriu com compreensão infinita. Comece onde você está. Se você não consegue sentir amor, comece com neutralidade. Se não consegue perdoar, comece aceitando que a pessoa existe. Use a afirmação mesmo que não sinta ela completamente no início. A repetição cria a realidade. Com o tempo, as palavras se tornam sentimento. O sentimento se torna crença. E a crença se torna realidade. 6 meses depois, a mulher voltou ao escritório de Florence. Ela estava irreconhecível. Seus olhos brilhavam. Sua postura era ereta e confiante. E ela emanava uma paz que era palpável. Vim agradecer e contar o que aconteceu, ela disse, mal conseguindo conter a emoção. Pratiquei a técnica exatamente como você ensinou, por 2 semanas. Nada mudou. Na verdade, minha cunhada parecia ainda pior. Mas continuei. Na 3ª semana, ela parou de falar mal de mim. Na 4ª semana, ela me cumprimentou em um jantar de família. Na 6ª semana, ela me ligou chorando, pedindo perdão por tudo que havia feito. Hoje somos não apenas cordiais, somos amigas. Ela até me confidenciou que estava passando por uma depressão severa durante todos aqueles anos de conflito. E que atacar os outros era a única forma que ela conhecia de lidar com sua própria dor. Florence não ficou surpresa. Ela havia visto essa transformação centenas de vezes. O que sempre a emocionava era ver o poder do amor e do perdão em ação. Cada vez que alguém aplicava a técnica com sucesso, era uma prova viva de que o amor é realmente a força mais poderosa do universo, capaz de transmutar qualquer energia negativa em luz. A história dessa mulher se espalhou. Outras pessoas começaram a procurar Florence para aprender a técnica. Com o tempo, ela refinou e aperfeiçoou o método, adaptando-o para diferentes situações e personalidades. Ela descobriu que a técnica funcionava não apenas com inimigos pessoais, mas também com situações negativas, bloqueios financeiros e até doenças que tinham raiz emocional. Um dos desenvolvimentos mais interessantes foi quando Florence descobriu que a técnica poderia ser usada preventivamente. Você não precisa esperar ter um inimigo para usar isso. Ela ensinava. Você pode enviar luz dourada e bênçãos para todas as pessoas em sua vida regularmente. Isso cria um campo de proteção ao seu redor que literalmente impede que energias negativas se formem
É como uma vacinação energética. Se você está ouvindo isso agora e tem alguém em sua vida que está causando sofrimento, saiba que você tem em suas mãos uma ferramenta poderosa de transformação. Não é magia, embora pareça mágica quando funciona. É a aplicação prática de leis universais que governam como a energia flui entre os seres humanos. Quando você muda sua energia em relação a alguém, você força essa pessoa a mudar sua energia em relação a você. É inevitável, como a lei da gravidade. Talvez você esteja cético. Talvez pareça bom demais para ser verdade que você possa neutralizar um inimigo sem confronto, sem luta, sem nem mesmo uma conversa. Mas pense nisso. Quantas vezes você já tentou o caminho do conflito? Quantas vezes a confrontação direta, a raiva, o ressentimento resolveram realmente o problema? Se esses métodos funcionassem, você não estaria aqui procurando uma alternativa. A verdade que Florence Scovel Shinn descobriu e que milhares confirmaram desde... Então, é que o amor é literalmente a força mais poderosa do universo. Não um amor sentimental ou romântico, mas o amor como força cósmica de união e harmonia. Quando você acessa esse amor e o direciona até mesmo para seus inimigos, você está trabalhando com a própria estrutura da realidade. Você está usando a mesma força que mantém os planetas em órbita e faz as flores crescerem em direção ao Sol. Comece hoje. Escolha a pessoa que mais desafia você em sua vida. Pode ser um chefe difícil, um ex-parceiro amargo, um familiar tóxico, um vizinho problemático. Não importa quem seja ou o que tenha feito. Aplique a técnica exatamente como foi ensinada. Perdoe genuinamente, ainda que isso pareça impossível no início. Repita essa afirmação com consistência. Visualize a pessoa envolta em luz dourada. Haja como se o conflito já estivesse resolvido. Ore para que toda negatividade seja transformada em bênção. Dê a si mesmo 40 dias. 40 dias de prática consistente, sem pular um único dia. Marque. Em um calendário se necessário. Faça um diário registrando qualquer mudança, por menor que seja. Note seus sonhos, suas sensações, pequenos sinais de mudança. No 41º dia, olhe para trás e veja o que mudou. Você ficará surpreso, talvez até chocado, com a transformação que ocorreu. Mas aqui vai um aviso importante. Uma vez que você descobre que pode neutralizar inimigos com amor, sua vida inteira muda. Você percebe que não precisa mais viver em conflito? Você entende que tem o poder de transmutar qualquer energia negativa. Você se torna uma força de paz, onde quer que vá. E isso atrai para sua vida pessoas e situações de vibrações similares. Você literalmente muda de linha temporal, saindo de uma realidade de conflito para uma realidade de harmonia. Florence Scovel Shinn deixou este mundo em 1940, mas sua técnica continua viva e transformando vidas quase um século depois. Cada pessoa que aplica este método com sucesso se torna uma prova viva de que o amor vence o ódio, que a luz dissipa a escuridão e que temos muito mais poder sobre nossa realidade do que jamais imaginamos. Se este conhecimento tocou algo em você, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento que vem quando encontramos uma verdade profunda, então você está pronto. Pronto para parar de lutar contra moinhos de vento. Pronto para sair do ciclo de ataque e defesa. Pronto para descobrir o poder extraordinário que existe em neutralizar inimigos através do amor. Lembre-se das palavras de Florence. Seus inimigos são seus professores disfarçados. Eles aparecem em sua vida para mostrar onde você ainda precisa crescer,
onde ainda precisa curar, onde ainda precisa amar. Quando você aprende a lição, o professor não tem mais razão para estar ali. Ou ele se transforma em amigo, ou simplesmente desaparece de sua vida. Sua missão cumprida. A técnica está agora em suas mãos. O conhecimento foi transmitido. A escolha de usá-lo ou não é inteiramente sua. Mas saiba que do outro lado da aplicação desta técnica, existe uma vida de muito mais paz, harmonia e poder pessoal do que você jamais imaginou possível. Uma vida onde inimigos se tornam irrelevantes. Porque você aprendeu a transmutar toda a negatividade em luz. Este é o legado de Florence Scovel Shinn. Este é o presente que ela deixou para a humanidade. Use-o sabiamente. Use-o com amor. E observe maravilhado enquanto seus maiores inimigos se transformam nas bênçãos mais inesperadas de sua vida. Há algo mais que precisa ser dito sobre esta técnica. Algo que Florence só compartilhava com seus alunos mais dedicados. A técnica tem camadas de profundidade que se revelam conforme você pratica. No início, você está apenas neutralizando conflitos. Mas com o tempo, você percebe que está fazendo algo muito mais profundo. Você está curando linhas ancestrais de conflito. Muitos dos nossos inimigos representam padrões que vêm sendo repetidos em nossa linhagem familiar por gerações. Quando você neutraliza um inimigo com amor, você está quebrando esse padrão para todas as gerações futuras. Florence contava a história de uma mulher cujos avós, pais e agora ela mesma tinham problemas terríveis com vizinhos. Era como uma maldição familiar. Brigas por muros, disputas judiciais. Até violência física havia ocorrido ao longo das gerações. Quando ela aplicou a técnica, não apenas seu problema com o vizinho se resolveu, mas sua filha adolescente, que estava tendo problemas com bullying na escola. De repente, viu os valentões perderem o interesse nela. Seu filho, que tinha um professor que o perseguia, viu o professor ser transferido. Foi como se toda a linha familiar tivesse sido limpa de padrões de conflito. Este é o poder oculto da técnica. Quando você neutraliza um inimigo, você não está apenas mudando sua vida presente. Você está reescrevendo sua história energética, curando traumas ancestrais e criando um novo modelo para as gerações futuras. É trabalho de alma profundo, disfarçado de técnica simples. Florence também descobriu que a técnica funcionava retroativamente. Pessoas relatavam que após praticar a técnica por alguns meses, antigos inimigos que não viam há anos entravam em contato pedindo perdão. Ex-parceiros que haviam partido com raiva voltavam para fazer as pazes. Chefes que as haviam demitido injustamente ligavam oferecendo novas oportunidades. Era como se a mudança energética viajasse através do tempo, curando feridas do passado. Uma das aplicações mais poderosas da técnica era com inimigos internos. Florence ensinava que nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Nossa voz crítica interna. Nossos padrões de autossabotagem. Nossa tendência à autodepreciação. Quando você aplica a técnica em si mesmo, enviando amor e perdão para suas próprias sombras, a transformação é revolucionária. Vícios desaparecem, padrões destrutivos se dissolvem. A voz crítica se torna uma voz de encorajamento. Há também o aspecto coletivo da técnica. Quando muitas pessoas praticam a neutralização com amor simultaneamente, cria-se um campo morfogenético de paz que afeta toda a comunidade. Florence organizava grupos onde dezenas de pessoas praticavam a técnica juntas, cada uma focando em seus próprios inimigos, mas criando um campo coletivo de transformação. Os resultados eram extraordinários. Bairros inteiros mudavam de energia. Crimes diminuíam.
Vizinhos que não se falavam há décadas começavam a conversar. O segredo final que Florence revelava apenas para seus alunos mais avançados era sobre o papel do inimigo no despertar espiritual. Nossos inimigos são muitas vezes nossos maiores ativadores espirituais. Eles nos forçam a crescer, a desenvolver compaixão, a transcender o ego. Sem eles, permaneceríamos dormentes em nossa zona de conforto espiritual. Quando você entende isso profundamente, você não apenas neutraliza seus inimigos, você os agradece silenciosamente pelo papel que desempenham em sua evolução. Existe uma versão avançada da técnica que Florence desenvolveu nos últimos anos de sua vida. Além de enviar luz dourada, você visualiza você e seu inimigo como crianças pequenas brincando juntas. Esta visualização acessa o estado de inocência original, antes que as feridas e defesas fossem criadas. É profundamente curativa e muitas vezes resulta em lágrimas de libertação. Pessoas relatam sonhar com seus inimigos como crianças após praticar esta versão e acordam com todo o ressentimento dissolvido. Florence também descobriu que a técnica funcionava com inimigos coletivos. Grupos inteiros que eram hostis podiam ser neutralizados. Uma mulher que era a única mulher em um escritório dominado por homens que a sabotavam constantemente aplicou a técnica visualizando todo o grupo envolvido em luz dourada. Em 2 meses, a cultura do escritório havia mudado completamente. Ela foi promovida e se tornou mentora para outras mulheres que foram contratadas. O momento do dia em que você pratica a técnica também importa. Florence descobriu que o momento mais poderoso era durante o que ela chamava de horas douradas, logo após o amanhecer e logo antes do pôr do sol. Nestes momentos, o véu entre os mundos é mais fino e o trabalho energético é amplificado. Se você conseguir praticar a técnica durante estes momentos, os resultados são acelerados. Há sinais físicos de que a técnica está funcionando que Florence documentou. Você pode sentir calor no peito quando pensa na pessoa. Seus ombros relaxam automaticamente. Sua respiração se aprofunda. Você pode até sentir um formigamento nas mãos, como se uma energia poderosa estivesse fluindo por você. Estes são sinais inegáveis, de que a transmutação energética está acontecendo. Florence Scovel Shinn também nos alertava sobre o que ela chamava de crise de cura. Às vezes, logo antes da grande transformação, há uma intensificação temporária do conflito. É como a escuridão profunda antes do alvorecer. O ego da outra pessoa, resistindo à mudança. Se isso acontecer, não desista. É um sinal claro, de que a transformação está próxima. Continue com a técnica, com ainda mais dedicação. Persevere. Um dos casos mais extraordinários que Florence documentou foi o de 2 famílias envolvidas em uma rixa. Uma vingança que atravessava 3 gerações. Assassinatos haviam acontecido. A polícia era constantemente chamada. Uma jovem, de uma dessas famílias, aprendeu a técnica e a praticou em segredo, por 6 meses. Ela não contou a ninguém de sua família o que estava fazendo. No 7º mês, os patriarcas das 2 famílias se encontraram, por acaso, em um hospital, onde ambos visitavam parentes doentes. Em vez de brigarem, eles conversaram, descobriram que estavam exaustos do conflito. Organizaram um jantar de paz entre as famílias. A vingança, que parecia impossível de resolver, simplesmente evaporou, se dissipou como fumaça ao vento. Este é o poder desta técnica, quando aplicada com dedicação e fé. Não há inimigo forte demais. Não há conflito antigo demais. Não há ferida profunda demais que não possa ser curada.
através do amor aplicado conscientemente. Florence Scovel Shinn nos deixou a chave para a paz pessoal e coletiva. Cabe a nós, usá-la. Se você chegou até aqui, ouvindo esta mensagem, saiba que não foi por acaso. Você estava pronto para receber este conhecimento. Algo em sua alma reconhece a verdade do que foi compartilhado. Agora, a questão não é se a técnica funciona. A questão é: você terá a coragem de aplicá-la? Você terá a disciplina de continuar, mesmo quando parecer que nada está mudando? Você terá a fé inabalável de confiar no processo. Mesmo quando seu ego gritar para você lutar, mesmo quando a sua mente questionar tudo, a escolha é sua. Mas saiba que do outro lado desta prática, existe uma versão de você que não precisa mais de inimigos. Uma versão que transformou todos os adversários em professores, todos os obstáculos em oportunidades, toda a escuridão em luz. Essa versão de você já existe no campo quântico. A técnica de Florence é simplesmente o caminho para encontrá-la. Para encontrá-la e abraçá-la,